Boa tarde a todas. Vamos começar hoje a ler o capítulo 5. São 10 capítulos, estamos na metade dessa jornada do livro Esther. Eu tenho também esse livro aqui sobre Esther, da Aziz Soares também, que vai dar uma base boa para a gente ter um entendimento mais profundo da história de Esther. Pai, obrigada por essa oportunidade de acessar a sua palavra, que é viva e eficaz para transformar vidas. Obrigada, Jesus, pela sua presença, o Senhor que é a palavra escrita. Amém. Então, no capítulo 5, sobre Esther convida ao rei e Amã para um banquete. Vamos lembrar que até aqui Esther está numa situação bem difícil, ela está numa crise, onde para ela entrar na presença do rei, após 30 dias que ela é rainha, ela não foi chamada pelo rei. E entrar na presença do rei sem ser chamada pelo decreto deles, isso é uma desonra, então ela poderia ser morta por causa disso. E ao mesmo tempo ela tem que fazer algo para salvar o povo dela judeu, que o Amã é um homem mau, que o rei exaltou esse Amã e ele convenceu o rei de fazer cartas para a execução do povo judeu, porque o Mordecai, que é o primo de Esther, não quer se prostrar para Amã. Então estamos agora nessa situação de Esther. Então o capítulo 5 Esther convida ao rei e Amã para um banquete. E que eu acho assim bem importante e interessante a forma como Esther agiu para ela sair dessa situação, dessa crise, foi na mesa. Banquete é dado na mesa. Eu estou sempre falando isso, né? Que a Bíblia é um banquete e que Jesus nos chama para desfrutar desse banquete, desfrutar da mesa e falar dele na mesa, né? Com as pessoas, né? Então, isso aqui foi um ponto muito importante que me chamou a atenção. Ela teve uma estratégia com sabedoria, com fé, com coragem e foi numa mesa, no banquete, né? Que ela conseguiu desfazer essa situação toda que seria o extermínio do próprio povo dela e dela mesma, né? Mais pra frente. E aqui também a gente vê que, no capítulo 5, ela já tinha terminado o jejum de 3 dias. Lembra que ela disse que iria jejuar 3 dias sem água e sem alimento e convidou o povo judeu também para jejuar, junto com ela. Então ela buscou o quê? Sabedoria divina para tomar uma atitude. Então ela se preparou espiritualmente também para essa atitude. Então vamos ver aqui como que foi esse enredo agora. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no trono real, fronteiro à porta da residência. Parece que existia uma casa para Esther, né? Uma casa para o rei, o palácio é algo grandioso. Você vê que ela tá o quê? Ela se colocou trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. Por isso que ela estava 30 dias sem ver o rei, né? Ela não morava com ele. Eram casas separadas, pelo que eu entendi aqui. E defronte da residência do rei, o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Então aqui a gente vê que ela não chamou o rei, ela simplesmente entrou na presença dele no pátio e ficou o quê? Em silêncio. Ele percebeu a presença dela ali. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, que é uma forma de uma comunicação que ela está aprovada, né? A se aproximar mais. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro de ouro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Qual é o teu pedido? O que ela deseja? Até metade do reino se te dará. Ou seja, ele colocou ela numa situação assim: pode pedir o que você quiser, certo?
Então ela alcançou o favor do rei em silêncio. E ele recebeu ela e disse para ela: o que você deseja? Pode pedir, né? Até metade do reino, se você quiser, eu vou te dar. Respondeu Esther, versículo 4. Se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então ela não pediu nada, a princípio, né? Só informou que ela queria dar um banquete para o rei e para Amã. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, versículo 6. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará que desejas, cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. De novo ele enfatizou que ela podia pedir que ela quisesse. Até metade do reino, se ela quisesse, ele daria para ela. Então respondeu Esther e disse: minha petição, né, meu pedido e desejo são o seguinte. Versículo 8. Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Então foram 2 banquetes. Preparou o primeiro e ela disse o que? Novamente, amanhã, outro banquete. 2 banquetes. É isso? Como é que você entendeu? Que foram 2 banquetes? Não tinha analisado por isso mesmo, não. Aí eu vou ler aqui. Eu entendi que foram 2. Hoje é o banquete que eu preparei ao rei e amanhã 2 banquetes. Sendo que no primeiro, pode falar, Fernandinha, foram 2 banquetes. Como se ela estivesse buscando um relacionamento, né, mais íntimo antes de falar realmente o que ela queria. Fernando, você tem um poder. Terreno, Arrepiei aqui, hein? Arrepiei aqui, Fernando. Adoro isso, gente. Fernanda guarda coisas de Deus, ó. Tem coisa aí, hein, Fernanda? Abre mais essa boca, mulher. Isso mesmo. 2 banquetes, ela preparando o ambiente. A confiança. Outra coisa também que eu percebi aqui, olha como que a Amã ficou. Todo o quê? Engrandecido, feliz, né? Se achando, né? A Amã participou do primeiro banquete e aí ia no dia seguinte de novo, ó. Então, versículo 8, né? Se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Outra coisa também que eu pensei aqui agora é que o rei foi muito frustrado no banquete da Vashti, né? Então, eu acho que existia ainda, talvez, uma mágoa do rei, uma tristeza dentro dele. Eu acho que o rei amava Vashti. Acho que não foi fácil para o rei tirar a coroa dela, expulsar a Vashti do reinado, né, casar de novo com outra mulher. Você vê que já tinha 30 dias que ele estava com Esther e ele ainda não tinha estado pessoalmente com Esther. 30 dias. Ela estava na casa dela, como rainha, ele na casa do rei, como rei, mas sem ter o quê? Relacionamento, como bem a Fernanda falou. Então, Esther, sabiamente, fez o primeiro banquete para quebrar esse gelo, a gente pode pensar assim, para quebrar talvez o mal-estar que o rei possa ter dentro do coração dele. Como é que uma pessoa com o coração ferido, triste, né, ressentido, magoado, vai receber pedidos, vai entender situações tão complexas como essa que Esther estava vivendo, né? Então também pensei nisso, que foi no banquete que ele ficou muito triste. Então Esther teve que fazer um banquete primeiro para ele poder ver que o banquete dela era diferente do banquete da Vashti, né? Lembra? Que o da Vashti era voltado para mulheres, era algo isolado, algo à parte. E Esther fez um só para o próprio rei e para o Amã. Então, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Até o coração de Amã Esther cativou ali, nesse momento.
ele não imaginava o que Esther viria fazer depois, né? Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. E mais uma vez Amã se inflamando pela postura de Mordecai, que era um homem judeu, que tinha princípios e que não se prostrava para ele, porque ele se prostra somente para o Deus dele, que é o nosso Deus também. E Amã ficava enfurecido com isso, né? Querendo exterminar os judeus por conta disso. Versículo 10. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo em que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Então ele foi o único convidado, né? Além do rei, por Esther. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. 13. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então você vê como que essa ira dele está sendo alimentada, né? Versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã disse ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. Então a própria família dele, a esposa, os amigos, deram a ele essa ideia de fazer uma forca nesse dia do banquete. Porque ele estava triste ainda, né? A Amã estava ainda sentindo aquele mal-estar por Mordecai estar ali, sentado na porta, sem prostrar para ele. E a esposa diz: então fica feliz, meu marido, faz uma forca, manda enforcar ele antes de começar o banquete. Aí você vai ficar muito alegre, né? Conseguiu o que você queria, que é o extermínio, né, dos judeus e também de Amã. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. E aqui terminamos o capítulo 5. O livro de Esther é um livro cheio de emoções. Mas eu vejo também como... Quer falar alguma coisa, alguém? Eu resumo assim o livro de Esther como aprendizados para a nossa vida, em meio às crises que nós vivemos na vida, né? Qualquer tipo de crise, seja no casamento, seja financeira, seja com algum parente, alguma crise dentro do trabalho, que sempre tem aquela pessoa no trabalho que às vezes não gosta da gente, que faz complô, confronto. Esther, ela lidou com as crises dela aqui na história, né? Com sabedoria do alto. Mais uma vez, ela buscou Deus por meio de jejum e oração, para ficar mais sensível à voz de Deus e entender que o próprio Deus ia orientar ela. E por fé e coragem, ousadia, né? Prudência, que ela foi uma mulher muito sábia também, prudente. Ela pensou, ela arquitetou bem como é que ela ia fazer. Então essas são as lições valiosas que até o momento está vendo aqui no livro de Esther. Principalmente as estratégias divinas. Por isso que Deus, né, escolheu a Esther para ser rainha. Tinha um propósito maior dela ser rainha, era salvar o povo dela, né, de um grande extermínio. São 2h30, temos ainda meia hora. Eu gostaria de ler um pouquinho o livro de Esther, para a gente ficar um pouco mais embasado na história dela. Então o livro se chama Esther, da província ao palácio, de Aziz Soares. Eu ganhei esse livro de presente de uma das mulheres que estão aqui fazendo parte do nosso grupo Enche-me. No capítulo 1 tem o versículo de Esther, versículo 2, do capítulo 2, versículo 7 a 9. Aí está assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que também é Esther, né, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe.
Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai e carregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Então a gente vê que desde esse momento Esther já foi favorecida por Deus, né? Quando Hegai gostou dela, deixou ela na melhor casa do harém, né? Eram várias mulheres naquele concurso de beleza. Separou para ela os melhores alimentos e tratamentos. Então, o livro de Esther narra os fatos que se passaram na Pérsia entre os exilados sob o domínio do rei Assuero, ou Xerxes, que depende da Bíblia, né? O nome muda um pouquinho. Desde sempre, o povo judeu conviveu com condição de diáspora, que é a dispersão de um povo por motivos religiosos ou políticos. E a história registrada em Esther se deu entre aqueles que decidiram permanecer em Suzã, no Império Medo-Persa, distribuída entre Índia e Etiópia. Porque esses judeus, eles não quiseram voltar para Jerusalém. Então, essa história de Esther acontece lá, né, em Suzã, que são esses judeus que quiseram continuar em Suzã. Aqui tem uma frase que chama atenção, né? Coisas boas podem acontecer onde estamos. Podemos descansar na certeza, pois, se não podemos ir, o rei virá ao nosso encontro. A história de Esther acontece em um período de 12 anos e tem a intervenção divina. Se deu por intermédio de homens, né, de pessoas. Aqui dá alguns exemplos, né? Vemos no olhar diferenciado que Hegai teve sobre Esther. Vemos também quando os judeus oraram e jejuaram juntos. Vemos a ação do Espírito Santo através do próprio Mordecai, que era, né, o primo de Esther, quando denunciou o plano da morte contra o rei Assuero. Deus age através das pessoas, através de nós. Deus interveio na história através das pessoas, da mesma forma que, em demonstração de amor e cuidado, fez de seu único filho um homem para morrer por nós. Então, daqui eu tiro que essa é a forma que Deus age, por meio de nós carnais, né? Que Ele é Espírito. E dessa forma, Ele colocou o seu único filho, que foi Jesus, que era também Espírito e virou homem, que é o Deus Filho, para morrer em nosso lugar, que essa morte seria a morte espiritual, não a morte carnal, que todos nós teremos a morte carnal, né? Mas é a morte espiritual. E o que quer dizer isso? Essa morte espiritual é estar ou não na presença de Deus, nesse reino dos céus que Ele tem, que Jesus veio proclamar esse reino dos céus. E que às vezes, por meio da nossa religiosidade ou das nossas crenças, a gente tem dificuldade até de entender isso. Às vezes isso não é pra gente explicado, nem dentro da própria religião. Isso nos é explicado. Jesus veio proclamar o reino de Deus. Existe um reino nos céus. E que para acessar esse reino é somente por meio de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E não houve anjos sendo enviados para convencer o rei Assuero de que a menina Hadassa era a sua escolhida, ou de que o povo de Israel estava sendo justiçado. Tudo aconteceu por meio das pessoas. Então fique onde você está, mas prepare-se, porque o tempo de palácio vai chegar. E até hoje, Deus continua, ele recruta, né, pessoas ainda para divulgar esse ministério que Jesus esteve aqui e deixou para nós. Então, que são os escolhidos, né? Esses que vão continuar
proclamando esse ministério. Ele ainda faz isso, é uma forma disso tudo tá vivo, né? Essa história de Jesus, que aconteceu há mais de 2000 anos, isso ainda repercute até hoje, por meio de pessoas que são levantadas para ensinar sobre isso ainda. Não necessariamente vai ser um padre ou um pastor. Tem os improváveis, né? São os chamados. Sem ter... diante dos olhos humanos, eles são improváveis. Não tem título, não tem nenhum preparo humano para aquilo, mas Deus quem capacita. É isso, eu vou finalizar aqui, que é muito grande esse capítulo 1. É melhor eu lendo aos poucos, senão vai ficar cansativo. Meninas, obrigada. Fizemos em meia horinha, acho que foi um horário bom, né? Não atrapalha tanto a rotina de vocês. Fique com Deus, um forte abraço, tenha uma boa tarde e continue seus afazeres. Tenha uma boa semana. Vejo vocês semana que vem. Capítulo 6 de Esther. Um abraço.